Resolver esse teu nome. Olha aí. Vou esperar aqui alguns colegas entrarem. Eu enviei uns textos para vocês. Eu penso que foram uns 2 ou 3. 3, né?
Foi a História da Loucura, o Dicionário de Foucault. E mais? Qual foi o outro? Foram 3, né? E um que nós iremos usar na aula que vem, que é sobre odontologia e mídia. Oi, senhor João. Obrigado. Por enquanto não apareceu nenhum colega aqui. Então, vamos começar a nossa aula. Ainda não temos aqui participantes remotos, mas daremos esse início. E o tema da nossa aula de hoje, né, ainda tendo Foucault como base teórica para a nossa reflexão, para o entendimento da sociedade, Foucault, nessa obra aqui, ó, História da Loucura, ele traz uma temática, duas temáticas bastante importantes: o louco e a loucura. Que, do ponto de vista da discussão científica, seria um diálogo das ciências humanas com as ciências da saúde, principalmente com a psiquiatria, com a psicologia, e, por que não, envolver a odontologia nesse diálogo. Por que a figura do doente mental, da psicopatologia e do louco é excluída
da sociedade, do ponto de vista da discussão. Por que que esse público, por que que esse grupo de pessoas são tão estranhos e parecem até não humanos na visão de muitos? E é isso que Foucault quer trazer para a discussão. A loucura. Ele faz esse recorte da loucura e do louco para uma explicação social e um diálogo das ciências humanas com as ciências da saúde. E é muito interessante o motivo do afastamento da figura do louco e da loucura na sociedade. A princípio, quando se pensa em loucura, seria aquela pessoa ou aquele fato de ruptura com a realidade. A loucura como ruptura com a realidade. Quem seria o louco? É aquele em que o real, a realidade, ele mesmo, existe um abismo. Numa linguagem psiquiátrica. Para vocês terem uma ideia, no século XVI, e antes do século XVI, também na Idade Média, a loucura era tida como uma possessão demoníaca. O louco era alguém que era possesso por espíritos malignos, e como na sociedade ninguém queria o louco, por ser símbolo do mal, ele deveria ser banido da sociedade, excluído mesmo, para longe. Isso é um fato. O louco e a loucura foi associada ao mal. Ao mal, alguém que pode ser mal. Vocês podem ver que quando a gente... Qualquer pessoa que caminhe pela rua e encontra uma pessoa com psicopatologia e você enxerga de longe aquela pessoa gritando, ou você atravessa a rua, né? Ou você vai pelo outro caminho para não se encontrar com aquela pessoa, com medo. Porque o louco é quase sinônimo do mal. E a história da loucura já nasceu com isso. Antes de preparar essa aula para vocês, eu me perguntava se na grade curricular de vocês existe um momento que se discute as psicopatologias e a odontologia. Se as pessoas que têm transtornos mentais, psicoses, esquizofrenias. Uma pergunta que eu faço: como ela é vista pela odontologia? A odontologia discute isso? O paciente com transtornos mentais? O paciente que foge desses parâmetros, entre aspas, da normalidade? É uma pergunta que eu faço para vocês. Existe essa discussão? Vocês veem essa discussão? Ouvem falar nessa discussão? Deve existir, mas quase minimamente. Por quê? Essa é a pergunta. Porque a ideia que se criou sobre as pessoas que têm psicopatologias, ou assim chamadas doenças mentais, não serve na cabeça das pessoas. Não serve para o trabalho, capitalismo, né? Essas pessoas são insubordinadas, a insubordinação, não obedecem ninguém,
O que Foucault e as ciências humanas estão dizendo é que não é uma negação do tratamento, ou não acreditar na psiquiatria, na psicologia, nas ciências da saúde, mas ela quer trazer para a discussão científica a figura dessas pessoas. Vocês acreditam que houve uma época na história que existia a naus? O que é nau? O navio dos loucos, a nau dos loucos, onde eles eram colocados em navios, em embarcações, e levados para ilhas distantes, junto com criminosos e pessoas com doenças venéreas. Olha só em que eles se enquadravam. Existem dois períodos na história da loucura e do universo psiquiátrico. Do século 17 e 18 e do século 19 para frente. No século 17 e 18, principalmente na França, na Idade Clássica, como chama Foucault, essas pessoas eram depositadas em lugares, em grandes hospitais, e ali eram depositadas como loucos, mas não eram consideradas pessoas que necessitavam de um tratamento, porque eles não entendiam ainda, nesse período da história, que existe uma ciência que possa analisar o comportamento humano do ponto de vista da psicopatologia. Existia o louco, o doente mental, a psicopatologia, mas não existia um tratamento. E as coisas que eram feitas com essas pessoas eram as mais absurdas possíveis. Tá bom? No século XVIII apareceu uma figura no universo da ciência que foi Pinel. Com Pinel, essas pessoas, ele começou a ver a necessidade para essas pessoas de tratamento e de colocar essas pessoas em um lugar diferenciado. Gente, as pessoas e a discriminação social e a anulação social é tão grande que quando a gente quer chamar alguém de... Quando alguém quer dizer na sociedade que alguém não... Os mecanismos psicológicos estão em desordem, dizem fulano é meio Pinel. Eles nem sabem quem foi Pinel. Pinel foi um dos que lutou pelo desenvolvimento da ciência psiquiátrica. E por que tudo isso? Porque a sociedade moderna entende que existe um homem normal, racional, e existe o louco. Quem é o louco para a sociedade moderna? É alguém que não tem uso da racionalidade. Olha como é que é chamado de insanidade. O insano, o irracional. Bom, antes, na Idade Média, o louco, século XII, XIII, XIV, era tido como uma entidade quase divina, porque ele revelava coisas de outros mundos. Ele era tido como alguém, assim, totalmente diferente. Na modernidade, a figura do louco ficou como um fato trágico. Porque o louco perde a condição humana. Bom, ele não é mais humano. Na modernidade, a partir do século XVII, XVIII, o louco perdeu a voz. Ele não pode falar, ele não sabe o que ele está dizendo. Ele precisa que alguém fale por ele. Só um momentinho aqui.
Oi? Os outros colegas que estão em casa ou em outros lugares estão me ouvindo perfeitamente? Vocês estão me ouvindo? Sim, estão. Bem-vindo a todos e a todas. Eu estou fazendo esse pequeno histórico para que a gente entre nessa questão da loucura. O louco foi considerado o que ofende, porque ele diz coisas. Vocês lembram de uma novela? Vocês não lembram porque vocês são jovens. Ela passou há muito tempo atrás. Que era baseada no romance de Jorge Amado, Tieta. Tieta do Agreste. E nem Tieta do Agreste tinha um personagem chamado Bafo de Bode, que ele era o louco da cidade. Ele ficava nas praças. E as pessoas que passavam pela praça, ele dizia coisas, e geralmente o que ele dizia eram verdades. Mas ele nunca era o quê? Ouvido, porque ele foi tido como louco. E o louco foi aprisionado pelo discurso jurídico, médico e psiquiátrico. Na linguagem do direito, eu penso que a Rebeca sabe melhor que nós o termo. Quando a pessoa perde as capacidades de razão, como é que se chama, Rebeca? A pessoa a família vai lá para dizer que a pessoa está interditada. Gente, a gente interdita prédio que está para cair, interdita também, olha, o mesmo termo para dizer que um prédio, um lugar, um espaço não funciona, está em risco, é o mesmo termo que usa para as pessoas. Fulano vai ser interditado. Isso é pesado. Mas, professor, a gente vai fazer o quê? A questão não é o que fazer aqui é uma discussão. As ciências humanas querem discutir coisas, não quer propor nem resolver nada. Discutir. Bom? Porque também o louco está sob a tutela também do discurso médico, odontológico, psiquiátrico. O louco e a loucura, ela passou por processos. Bom? Ela teve processos conceituais ao longo da história. Por exemplo, na história da loucura, apareceram termos. Por exemplo, psicose, já são termos que surgiram da psicanálise. Neurose, delírio, alienado, louco. Depois do século XIX, a loucura foi tomando graus. Chegou-se a se pensar assim que existe uma espécie de loucura que todo mundo tem, que seria uma loucura leve, neurose. Todo mundo é um pouco neurótico. Olha a frase de médico e todo mundo tem um pouco de médico e o ditado que se criou de médico e louco, todo mundo tem. Erasmo de Roterdã, um escritor, dizia que ele nunca tinha visto numa igreja alguém agradecer por ser curado da loucura. Porque todo mundo gostava um pouco de ter essa pitada de loucura na existência. Agora, vamos entrar um pouco
no pensamento de Foucault. Mas antes de entrar no pensamento de Foucault, é bom entendermos que uma coisa é o louco e outra coisa é a loucura. O louco, a pessoa, sempre existiu, mas a ciência que trata a loucura como uma doença mental só existiu a partir do século XIX. Bom? A loucura era colocada simplesmente como uma doença física, não uma doença de outra natureza, mental, psíquica. Porque esse dado do físico e do corpóreo andavam juntas antes do século XIX. Isso é um dado interessante para o nosso entendimento. O louco, gente, para vocês terem uma ideia, ele já foi considerado na história caso de polícia. Prender mesmo. Prisioneiro. Por quê? Eram considerados gente perigosa que provocava desordem social. Agora, qual é a questão que está por trás de tudo isso? A quem era dado esse título de louco? Existia por trás disso o medo da exclusão total, porque você não viveria mais em sociedade. Você iria para um lugar separado dos outros. E o que é que na história da loucura, os assim chamados loucos sempre tiveram uma visão diferente sobre a realidade. Aí está o perigo. Quem tivesse uma visão diferente da vida era considerado louco. E às vezes a pessoa não tinha problema nenhum de ordem médica, psiquiátrica, simplesmente porque pensava e tinha uma forma diferente de ver a vida. Vocês não veem nas pequenas cidades, nas grandes cidades não dá para ver, mas às vezes nas nossas famílias, aquela pessoa da nossa família sempre foi meio, as pessoas usam a expressão doido, né? Porque ele é diferente, gosta muito de estudar, gosta de arte, ele sempre foi o diferente da família. Ah, aquela pessoa parece que não é normal. Simplesmente porque é diferente. Talvez porque não dá atenção para as mesmas coisas que as pessoas dão. Então a pessoa é logo chamada de louca como uma espécie de segregação do meio social. Ah, esse aí ninguém conta o que ele diz. As pessoas dizem, não bate bem da cabeça. E às vezes é o único que tem a visão certa. Vocês já ouviram falar num filme chamado Sexto Sentido? E que tem um personagem que enxerga mortos-vivos na sociedade? Que a sociedade, as pessoas estão mais mortas do que vivas. E ele é considerado louco. Mas, no fundo, a sociedade estava mesmo, de fato, cheia de mortos-vivos. Mas ele, como pegou a tarja de louco, é desconsiderado o que ele diz. Porque ao louco não é dada a palavra. Ele não pode dizer nada. Isso é um fato bastante curioso para a história do pensamento humanístico e sobre a própria história da ciência da saúde e a figura do louco. Vamos compartilhar aqui, na página 62 do dicionário de Foucault, que vocês receberam,
em que tem vários conceitos que Foucault trata. E um deles é o conceito de loucura. Bom, o conceito de loucura. E a Judith, essa pesquisadora, tenta fazer um resumo do que é esse conceito de loucura para Foucault. E ela diz: o tema da loucura está certamente no centro da história da loucura que Foucault publica em 1961. Trata-se, com efeito, de analisar a maneira pela qual, no século XVII, a cultura clássica rompeu com a representação medieval de uma loucura, ao mesmo tempo circulante a figura da nau dos loucos, aquilo que eu falei para você, e considerada como lugar imaginário da passagem do mundo ao trasmundo, da vida à morte, do tangível ao segredo, etc. Ao contrário, a Idade Clássica, esse século XVII e XVIII, define a loucura a partir de uma separação vertical entre a razão e a desrazão. O homem moderno, esse homem do século XVII e XVIII, a partir de um pensador chamado René Descartes, muito se propagou a questão da racionalidade. Sem problema. E o que é a racionalidade que se acreditou? Se vocês bem lembram da história, vocês lembram desse período aqui, do iluminismo. Vocês não lembram, quando estudaram história, esse conceito do iluminismo? E o que era esse iluminismo? Se não esse culto à razão. O homem moderno acreditava que a razão, a faculdade humana da inteligência, salvaria a humanidade. No século XVII e XVIII, se acreditou muito que o homem era um ser racional e que a inteligência humana era a luz de toda a realidade, iria iluminar, inclusive, as trevas do que foi o período medieval. O homem moderno acreditou na inteligência humana, que o homem era um ser racional, e quem não é racional é irracional. Então, imagine a figura do louco num ambiente em que se cultua a razão. Porque até então, antes do século XVII, nesse período, não existia a questão da doença mental, eles não entendiam isso, existia a figura do louco. E esse culto à razão é acreditar que tudo é explicado, né? Existe uma explicação para tudo. A inteligência humana vai entender tudo. E o que aconteceu depois do século XVIII? De 1800 para frente, que é o século XIX, começou a se perceber que o homem não era tão inteligente assim. E que existia em nós, existia no ser humano algo de irracional. Existia o irracional no ser humano. Que nem todo mundo era tão normal assim. Bom? Isso tudo foi a modernidade.
Na modernidade, esse período, porque Foucault, para os historiadores, o século XVII e XVIII é modernidade. Para Foucault, ele considera o período clássico. Na modernidade, que a partir do século XIX, para Foucault, tudo isso aqui, iluminismo, razão, luz, explicação normal, foi colocado abaixo. A sociedade não é tão normal assim. Então, o louco, o tido como louco, não é tão louco assim. A loucura, no fundo, foi usada para excluir mesmo certas pessoas. Agora, o mais interessante é que essa questão da desrazão aqui, ela constitui, portanto, não mais como aquela zona intermediada que daria acesso às forças do desconhecido. A loucura como para além do saber, isto é, ao mesmo tempo como ameaça e como fascinação. Por que a loucura se tornou, depois do século XIX, uma ameaça e uma fascinação? O homem do século XVII e XVIII cansou de ser racional. Cansou. A mente cansou. E vocês podem ver que a sociedade nossa contemporânea, que desde o século XIX foi ficando assim, nós queremos em algum momento esquecer que nós somos racionais, de pensar tudo certinho, de fugir da normalidade. Vocês já repararam o exemplo do carnaval? O que é o carnaval? O que é o carnaval? Vou escrever bem aqui. Vocês de casa, vocês gostam de carnaval? Hein? Quem é que gosta de carnaval aqui? Hein? Eu vou escrever uma palavrinha aqui, muito comum no Brasil e fora do Brasil. O carnaval. O que é o carnaval? O que acontece no carnaval? Hein? O que acontece no carnaval? Naquele período. Como é o seu nome? A Olívia está dizendo, está falando, fale, Olívia. A Olívia está dizendo que as pessoas se liberam, porque... A Olívia disse que as pessoas fazem tudo aquilo que está guardado na mente. O que mais? O que é o carnaval? O que representa o carnaval? Alguém de casa quer falar? Alguém de casa quer falar? Fantasia. Olha, uma palavra bastante... A Bárbara falou, dia da carne. Te amo. A Bárbara disse. A Esté escreveu fantasia. Né? São palavras que estão associadas ao carnaval. A carne. Vocês sabem por causa da história da carne, né? Porque durante a quaresma não se comia na Igreja Católica carne. Então existia um período que se podia comer carne. E a carne também ficou, o carnaval, associado não só a comer carne, mas o corpo, a carne do corpo, que está à mostra, sem todas as indumentárias da roupa, pouca roupa, o corpo para ser visto. O corpo que busca o quê? Que é o grande perigo, até do ponto de vista sanitário, na época do carnaval. São as contaminações das doenças sexualmente transmissíveis. Porque se entende que no carnaval o que vale é a fantasia. A fantasia mesma, do ponto de vista da moda, como também a fantasia que está na cabeça de cada um.
No fundo, isso é querer perder o quê? Perder o quê? O que é que as pessoas querem perder um pouco? Hein? A sanidade mental também. Quer esquecer, né? Quer esquecer o mundo moderno, normal, do trabalho racional. Eu tenho hora para comer, hora para dormir, hora para chegar em casa, hora para... Eu tenho trabalho da faculdade para fazer, trabalhos do meu trabalho que eu realizo, o mundo mecânico e racional e moderno. E no carnaval se quer esquecer de tudo isso e viver a fantasia solta. Ou seja, eu vou deixar... Por quantos dias é o carnaval? Quantos dias no Brasil o carnaval? 5? Os 5 dias de desrazão. Tudo vale. Eu escutei uma vez os amigos meus dizendo: Henrique, bora endoidar. Olha a expressão. Olha a expressão que se usa para esquecer a razão. Vamos endoidar. Tem figurinha no WhatsApp para isso que estão me dizendo aqui. É verdade que tem uma figurinha no WhatsApp que se diz vamos endoidar? O que é isso? Senão o cansaço da razão. O cansaço do mundo mecânico da normalidade. E nesse momento, as coisas são invertidas. Porque no mundo normal, ninguém sai de calça enxuta pela rua e um pipo na boca, um homem de 70 anos, todo sujo de talco. Porque se ele sair assim, as pessoas vão dizer, lá vai o louco. Mas ele quer, por aqueles instantes no carnaval, esquecer. A bebida que é consumida não é consumida pelo sabor do puro malte, ou eles querem provar o sabor do destilado que foi destilado no barril de carvalho na Escócia, uísque de 50 anos, de 10 mil reais a garrafa. A pessoa não toma para sentir o sabor, ela toma no intuito de perder a razão, de misturar. Né? Para muitos foi o primeiro porre, o carnaval. Eu lembro um outro exemplo, eu estou explicando sobre essa questão da modernidade, a razão, a desrazão. Vocês podem ver experiências dos jovens nas universidades, que naquele dia da festa, da aprovação, tem direito a esquecer todos os cálculos, e bebem, e a menina que nunca tomou um gole de nada, também naquele dia vai esquecer de todo o mundo racional que ela viveu durante aquele período do ensino médio, tentando aprender. Bom? Então, é esse o fato que Foucault fala da loucura e da desrazão como um aspecto também fascinante. Agora, quem é que chama, quem é que tem autoridade para dizer que o outro está fora dos parâmetros da normalidade? A loucura como desrazão é a definição paradoxal de um espaço gerido pela razão no interior de seu próprio campo que ela reconhece como o outro.
Isso aqui é bastante interessante. A loucura como desrazão é a definição, que coisa mais complicada, né? A definição paradoxal de um espaço gerido pela razão no interior de seu próprio campo que ela reconhece como outro. Existe no ser humano e na sociedade um outro que não é o racional, mas ao mesmo tempo habita junto com o racional, que é o louco, a loucura. Dentro do interior da razão, do pensamento humano, racional, existe também a desrazão. E ela reconhece, a razão reconhece que existe uma desrazão. Agora, um dos objetivos de Foucault foi o objetivo de Foucault nunca foi, entretanto, de fazer a história do enclausuramento e do asilo, mas do discurso que constitui os loucos como objeto de saber. Isto é, desse estranho laço entre razão e desrazão que autoriza a primeira a produzir um discurso de saber. Existiu na história da loucura o aprisionamento dos loucos, o hospício. Mas o que Foucault quer saber também é como foi construído a ciência que trata, depois do século XIX, os assim chamados doentes mentais. Como é tratado, como foi tratado e como é tratado até hoje esse grupo de pessoas? Se eu fizer uma pergunta aqui para vocês, quantos de vocês já visitou uma clínica psiquiátrica? Alguém já visitou aqui? Alguém já visitou uma clínica psiquiátrica? Aí de casa, onde vocês estão, vocês já visitaram alguma vez uma clínica psiquiátrica? Alguém já visitou? Alguém já teve oportunidade de ir? Hein? Eu já fui algumas vezes visitar pessoas. E alguns disseram que sim, uns disseram que era só psicólogo, outros não, professor. Eu não sei em outros países, mas aqui no Brasil é um pouco triste a situação das clínicas psiquiátricas. Existe na história da psiquiatria brasileira, alguns historiadores descobriram que até uma espécie de matança existiu, de mortes, de violência a essas pessoas, de castigo, de choque, de medicamentos em alta dosagem. O famoso, existe a expressão, sossega leão, maus tratos. Na história da psiquiatria no Brasil existem, do mundo, fatos assim. Então, essas pessoas enclausuradas pelos normais padeceram de coisas terríveis, de muitas coisas terríveis. E quem é essa ciência que surgiu a partir do século XIX, a psiquiatria? O que ela tem a dizer sobre aqueles que são assim chamados doentes mentais?
Qual é o objetivo dela? O que ela quer na análise de Foucault? O que ela pretende? Trata-se, por consequência, de fazer, antes de tudo, a história de um poder. Existe um poder sobre a loucura. O Estado tem poder de dizer quem é normal e quem não é. Existe um direito sobre aqueles não considerados normais. O que estava implicado, antes de tudo, nessa relação de poder era o direito absoluto da não loucura sobre a loucura. Os normais podem fazer o que quiser dos assim chamados não normais. As famílias, todo mundo sabe, às vezes, numa rua, que ali naquela casa tem um doente mental, não é assim? Que ele vive trancado. Quem eu era criança já existia isso. Olha, lá naquela casa tem um homem que é doido, assim que se dizia. Uma mulher. Ela grita. Foucault fala sobre esse grito. De que é esse grito? Ei, ei! Quer falar com a pessoa que vai lá do outro lado da rua, ele olha pela uma janela. Como nos hospícios tinha janela para ver o sol, e tinha tinha uma janela para ver o sol, e tinha uma porta para sair. O enclausuramento, ou fechamento de que fala Foucault, desse direito a dizer que o outro não é normal, e isolá-lo, faz com que ele permaneça calado e não tenha mais direitos humanos. Ele deixa de ser humano, porque não interessa o louco à sociedade. Ele pode pagar uma consulta, ele pode até ter o patrimônio, mas ele não vai lá pagar. Ele tem que ter alguém que fale por ele. E imagine só uma pessoa dessa num consultório odontológico. Eu repasso para vocês. Se pensa ao longo do curso como essas pessoas serão recebidas, ou elas são também clausuradas do ponto de vista da ciência que vocês dominam, que é a odontologia. Eles nem têm direito a vir à discussão. Eu não duvido que alguém ache estranho tratar esse tema na aula ou no curso de odontologia. Mas falar de louco, de loucura, professor, o que isso tem a ver? Não é? A pergunta, o que isso tem a ver com a gente? Mas vocês nunca, dos que estão aqui, em algum momento vocês já pensaram que um dia poderão receber pessoas com transtornos mentais no consultório de vocês? A partir de a Olivia, seu nome, né? A Olivia disse que a partir de agora ela vai começar a pensar sobre essa questão.
Mas vamos dar continuidade aqui nesse... Agora, existe um fato importante na história da loucura. A loucura também, ou aqueles tidos como loucos, criaram muitas coisas importantes para o mundo. Por exemplo, das artes. Quem não conhece o movimento... Vocês já ouviram falar no movimento surrealista? Nos quadros surrealistas? Personagens como Salvador Dalí, o pintor. Do ponto de vista objetivo, aquele homem é louco. É louco. O que tem a ver essa pintura? Olha como ele se veste, o bigode, a roupa, o jeito excêntrico de viver. Mas produziu arte. A desrazão criou verdadeiras belezas para a humanidade. A ciência hoje acha que alguns personagens da história da ciência, por exemplo, não eram tão normais assim, não, para os parâmetros de hoje. E até porque essa ciência moderna, essa ciência é a ciência que enquadra as pessoas, né? Você é colocado dentro de um quadro. Então, toda essa história da loucura também existe um aspecto positivo. Os assim chamados loucos romperam com muitas coisas, com novos... Vocês imaginem quando, na história da ciência, Galileu, Copérnico, na ciência moderna, começaram a propagar que a Terra era esférica, que o Sol, que não era a Terra o centro do universo, mas o Sol. Está louco, esse é louco. Einstein, até hoje, as pessoas discutem sobre Einstein, Albert Einstein. Não, ele não era muito normal. As coisas, porque isso não é de uma pessoa normal. O gênio é confundido com o louco. O gênio, os grandes gênios da história da humanidade. E é muito interessante essa reflexão que se faz. Existe uma música que eu não sei se vocês conhecem. Se chama... Eu vou pedir agora para que todos ouçam aí, vocês estão com acesso à internet? Cada um aqui vai ouvir essa música. Eu vou escrever aqui. Todos vão fazer um momento de reflexão com essa música. Se chama Balada do Louco. Vocês vão ouvir na voz do Ney Matogrosso. Tá bom? É para ouvir aí na internet de vocês. Tá bom? Vocês podem ouvir e escutar essa música. Você pode escutar com ela. Assim, dá uma certa distância para você ver essa música. Vocês podem ouvir aí em casa. E eu vou dar um tempo para vocês ouvirem essa Balada do Louco. Tá
Tá bom? Eu já ouvi lá em casa antes de sair. Ouviram aí em casa a música? Hein? Ouviram em casa a música? Quem ouviu? Vamos ver. 1, 2, nós somos 10. Tá, falta mais quanto? 6. Quem mais ouviu? Bárbara ouviu. Quem mais ouviu? Aqui as meninas ouviram. Quem mais ouviu? A Bárbara disse, só é louco quem não é feliz. Quem mais ouviu? A Balada do Louco. Hein? Vocês ouviram? Quem já conhecia essa canção? Quem já conhecia essa canção? Hein? Você já conhecia, Olivia? Já? Você já conhecia? Quem mais? Ela fazia até parte de um comercial, não sei de quê. A Márcia já conhecia. Né? Eu acho que ela tem muito a nos dizer, essa Balada do Louco, né? Quem são? A Edivana disse, foi a primeira vez que escutei. Gostou, Raíssa? Edivana Raíssa. Oi? Oi? Ela gostou. Então, essa música, essa canção tem muito a nos dizer. Eu tinha outras canções que falavam de loucura, mas depois eu fui escolhendo, eu tenho muita dificuldade de escolher uma coisa, porque eu fico, mas será que vai servir?
Vai servir em quê? Porque a reflexão que se faz, inclusive essa aula de hoje, eu ainda hesitei em trazer esse tema. Eu disse, não, eu vou tratar logo mídia e odontologia, e tem muito mais. Não, mas não, eu vou fazer como todos os outros, excluir a loucura da discussão. O professor e psiquiatra forense, eu não sei se vocês conhecem, ele tem muitos vídeos interessantíssimos. Eu vou já dizer o nome dele para vocês, que eu não decorei o nome dele. O nome dele é Guido Palomba. Vocês já ouviram falar nesse psiquiatra forense? Na internet tem muitos vídeos interessantíssimos dele. Guido Palomba. Guido Palomba é o nome dele. Eu vou escrever aqui o nome dele. Guido Palomba. Guido Palomba, ele é um psiquiatra forense. Oi? A Rebeca já visualizou aqui o rosto dele. Esse psiquiatra, ele assiste as entrevistas dele. Vocês podem assistir. As entrevistas dele são muito interessantes, muito mesmo. E ele, numa dessas palestras que eu estava assistindo hoje pela madrugada dele, ele falava sobre que em 1950, pela primeira vez, começaram a usar psicofármaco na história da psiquiatria. Em palavras simples, remédio, medicamento. Em 1950, começou o uso dos psicofármacos. E qual é a grande queixa dele como psiquiatra? É que hoje os psicofármacos são dados para todo e qualquer tipo de transtorno, às vezes leves, né? Se vende muito. A indústria farmacológica vai ter o papel de vender. Mas hoje, para qualquer coisa se toma psicofármaco, que antes era para o tratamento próprio de pessoas com psicopatologias, com doenças mentais, com transtornos mentais. Hoje, pessoas assim ditas normais tomam esse medicamento, compram até de forma clandestina para tomar, né? A cura e a discussão sobre o tema já não existem quase. O que existe é o medicamento a ser tomado. O medicamento deve sim ser tomado, segundo ele. Mas a questão é, a quem dá esse medicamento? Pessoas que estão ainda em dependência de psicofármaco, sem estarem ainda numa necessidade de fato psiquiátrica do uso do medicamento. Se toma para tudo. Eu escutei uma vez, andando por aí pelo mundo, alguém que dizia, eu vou fazer essa fala nesse lugar e vai ser preciso eu tomar um antidepressivo antes para eu poder falar mais calma. Olha só, o uso de medicamentos por uma pessoa que nem medicada foi, para o controle de timidez. Olha, isso é um perigo. Oi? A Olívia fala de uma banalização da coisa, né? Essa era uma dos alertas que este doutor, este psiquiatra, falava, né? Sobre a questão do uso dos psicofármacos. Mas, antes de falar do uso do psicofármaco, de outros pontos aqui do nosso encontro, eu gostaria que alguém comentasse, pode ser daí de casa mesmo, alguma coisa sobre a canção A Balada do Lobo. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Tá bom? Antes da gente partir para
um outro ponto aqui, o louco no Jardim das Espécies. Alguém gostaria de dizer alguma coisa sobre a canção? Você gostaria, Rebeca, de fazer algum comentário? Hein? Você, Olivia? Alguém de casa? A canção é a seguinte, né? Dizem que sou louco por andar assim, pensar assim. Mas, se vocês são importantes, eu sou Napoleão. Se vocês rezam muito, eu já estou no céu. Ou seja, seria como aquele que é sentido como doente mental, com direito à palavra, à voz. E a pergunta é, o que é normalidade? Essa que é a pergunta que deve ficar. Olha só, nesse ponto, no capítulo 6 aqui da obra História da Loucura, de Foucault, ele começa a entrar em algumas questões bastante interessantes. É necessário interrogar agora o outro lado, não mais a consciência da loucura comprometida no gesto da segregação em seu ritual imobilizado, ou em seus intermináveis debates críticos que a gente está fazendo aqui. Mas essa consciência da loucura que joga só para si mesma o jogo da partilha, essa consciência que enuncia o louco e desdobra a loucura. E antes de mais nada, que é o louco, portador de sua enigmática loucura, entre os homens de razão, entre esses homens de razão de um século XVIII, ainda em suas origens, como é que se reconhece esse louco tão facilmente, identificável ainda num século antes em seu perfil bem recortado? O que agora deve cobrir, com uma máscara uniforme, tantos rostos diferentes? Como é que se pode apontá-lo sem errar? Na proximidade cotidiana que o mistura a todos os não loucos. A pergunta é: o que faz do louco um louco? A sociedade, nesse mundo aí de buscas, de riqueza, de prestígio, daqueles ditos normais que empurram crianças do alto dos prédios, né? De pessoas que cometem verdadeiros absurdos, de comportamentos altamente agressivos, que são tidos por muitos como normais. Quem são os doentes mentais? Quem são esses os loucos? Como é que a gente identifica o louco? É uma pergunta que o Foucault faz, muito interessante. Como é que você sabe que alguém é louco? Que alguém tem transtornos mentais? Eu pergunto para vocês também a pergunta do Foucault. Como é que a gente identifica um louco? A gente vai tentar fazer um raio-x. A Olivia está dizendo que tem gente que se utiliza, até do ponto de vista jurídico, como álibi, a loucura para não ser condenado. Ou seja, a loucura só serve para dizer, para fugir do crime. Olha. Mas como a gente identifica um louco? Isso que Foucault, em meio de tanta gente, em meio ao mundo, eu ando pelo mundo, como dizia a Adriana Calcanhoto, né? Ela tem uma música bastante interessante que ela diz: eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome, cores de Almodóvar. Eu ando pelo mundo. Tem uma música dela, eu não sei como é que é o título, mas fala que quando a gente anda pelo mundo aí, olhando pelas janelas do carro, pela janela do ônibus,
pela rua, quem é o louco? Como eu reconheço alguém louco? Quais são as características da loucura? Quem faz caretas no espelho é louco? Todo mundo um dia fez careta no espelho. Porque existe em nós também o surto, que nós nos desconhecemos. Eu escutei um relato um dia desses de uma senhora, de uma família, que a filha foi para o meio da rua brigar com a mãe. Eu tenho certeza que a análise que se fez ou que não se fez é que aquela pessoa, principalmente o filho ou a filha, fugiu dos parâmetros assim chamados normais. O surto. A Esté diz, professor, como vamos saber quem é louco se nós não sabemos nem quem são os normais? Né? Eu trouxe até um livrinho que vocês podem ler de Machado de Assis, O Alienista. Eu acho que virou até produção de filme. Quem é o normal, né? E quem é essa figura do louco? Existe na mitologia grega a tragédia chamada Ajax, que ele, por não aceitar, não ter sido escolhido para receber as armas, um outro foi escolhido, ele se aproxima dos carneiros e mata carneiro. Mata, num surto. Para os gregos, existia um personagem bastante interessante, que era a Fúria. Porque em algum momento da história, a loucura, os loucos, ou os doentes mentais, ou as psicopatologias, foram chamados de furiosos. Os furiosos. Porque se remetia à fúria, uma entidade da mitologia grega, que ela sempre surgia na pessoa, na vida da pessoa, na consciência da pessoa, como personificação dos remorsos cometidos. A loucura foi analisada sobre muitos pontos de vista, da psiquiatria, da antropologia, da arte, da psicologia, e por que não refletir as psicopatologias, os transtornos mentais, dentro do âmbito da odontologia também. Existe um filme que eu vou pedir que vocês podem até assistir na casa de vocês, que é Bicho de Sete Cabeças. Vocês já assistiram? Quem conhece esse filme? Bicho de Sete Cabeças. Eu vou pedir para vocês assistirem quando tiver nada para fazer. Eu quero que vocês assistam esse filme com aquele rapaz, Rodrigo Santoro, que faz o personagem principal. Vocês conhecem? Ouviram falar nesse filme? É um rapaz que é internado numa clínica, num manicômio, num hospício, numa clínica psiquiátrica. A família praticamente... Não, eu não vou contar o filme. Spoiler. Eu acho que tem. Bicho, veja se tem em onde pode passar. Bicho de Sete Cabeças. O nome do filme. É um filme que eu quero que vocês assistam, tá? Vocês vão gostar. Trata desse tema. O filme, Bicho de Sete Cabeças. Não tem? Mas viram algum resumo do filme?
uma sinopse, né, que tem no YouTube. Alguém conhece a Damácia disse que vai ver hoje. A Bárbara conhece só a música. A música é assim, acho que a música é do Bicho de Sete Cabeças, Bicho de Sete Cabeças. É do... Como é que é o nome? Do Ramalho, do Zé Ramalho. Do Zé Ramalho, eu conheço essa também, do Zé Ramalho. É, do Zé Ramalho, tem, mas inclusive é a trilha sonora, se eu não estou enganado, do filme Bicho de Sete Cabeças. É bastante interessante este filme para assistir, para refletir sobre esta questão. Agora, eu gostaria de um feedback com vocês. A partir de um pouco dessa discussão, em que o louco, ou aquele que tem transtorno mental, psicopatológico, que não é considerado sujeito, ele é considerado apenas um objeto de estudo, ou um objeto de exclusão, né? Que é, como sempre foi, considerado não apto ao mundo da realidade. Ele não está apto a viver a realidade. Ele vive fora da realidade. Essa figura, o que tem a dizer para nós no universo odontológico? O que tem a ver? Faz parte da nossa realidade as psicopatologias? Hein? As psicopatologias são incluídas no universo odontológico? É uma pergunta que eu faço, eu não estou dizendo nem que sim, nem que não. Eu estou fazendo uma pergunta para vocês. Se pensa projetos para essas pessoas, se pensa métodos, metodologia, terapias odontológicas, o que a odontologia faz, ou fez, ou fará por esse público? Quem são, o que eles significam para o universo odontológico? Para a ciência da odontologia, para os odontólogos, dentistas. Quem são eles? Como eles são vistos? Eles também são seres, sujeitos, que necessitam de saúde bucal? Como se dá a saúde bucal nesse público? São perguntas que eu gostaria que vocês se fizessem e tentassem refletir. Esse capítulo 4º aqui, sexto aqui, o ponto 6 aqui, o louco no jardim das espécies, vocês podem dar uma lida na casa de vocês. Tá bom? Nós, assim chamado não loucos, né? Que vocês lessem, e lessem também o conceito de loucura lá do dicionário, que eu enviei para vocês. Isso vai ser bastante importante para a nossa reflexão. Tá? Agora, eu vou passar um trabalho para vocês. A palavra trabalho ela é muito dolorosa, né? Até na sua origem, né? Vocês sabem que trabalho vem de tripalho, né? Um instrumento de tortura. Eu não vou dizer trabalho, eu vou dizer uma atividade, dá no mesmo. Só vai mudar de nome. Eu enviei para vocês um texto chamado, um artigo. Sempre tem gente da odontologia escrevendo por aí. Temas interessantes que diz respeito, que passam por essa questão social, sociológica, de sociedade. E eu ando pesquisando, eu já falei para vocês que eu não sou da odontologia, mas eu estou procurando me envolver nessa ciência para poder ajudar vocês
e me ajudar também a saber também. E para mim também não deixa de ser uma novidade. E é bom pesquisar, é bom, eu gosto de pesquisar. Saber coisas sobre novas perspectivas. Isso que é o interessante. Analisar alguma coisa sobre outros ângulos para a vida não cair na ipseidade. Vocês sabem o que é ipseidade? Ipseidade é o mesmo, o mais do mesmo, o mesmo sempre. O tautológico, olha essas palavras aí. Tautológico significa repetição. Aquela repetição maçante, sem graça, sem vida, sem... Existe uma palavra no universo humano que ela é bastante interessante. Eu gosto dessa palavra. A palavra se chama... Estou ficando velho. A palavra se chama... Charme. Charme. Eu gosto dessa palavra, charme. O charme vem de carismas, que vem de graça, o que tem graça, o que tem gosto, e o que tem harmonia, o que é vivo, o que envolve. Isso é charme. É por isso que na história da mitologia teve uma deusa que ela foi escolhida mais bonita, porque ela tinha não só parâmetros formais, em forma de corpo, mas ela tinha graça. E a ciência tem que ter graça. Tem que ter esse toque. Quem estuda deve buscar com paixão. Os argentinos, eu tenho alguns amigos argentinos, gosto da Argentina. Os argentinos falam passione. Tem que ter paixão pela pesquisa, pelo estudo, porque senão fica muito sem graça. Tentem fazer alguma coisa sem a paixão. Vê se tem graça. Não tem mais graça. Por quê? Porque caiu na ipseidade. O mesmo. Estudar forçado, sem a paixão do estudo, da pesquisa, de ir atrás, de ver as coisas sobre novas óticas. E isso só vem com a paixão pelo conhecimento. A leitura, tem uma frase que eu acho ela não errada, mas errônea. Existe diferença entre errado e errôneo. Errôneo você faz sem saber que está errando. Tenta a fazer a coisa certa, mas está errado. Que é a frase, o hábito da leitura. O hábito da leitura. Hábito, a gente pode ter vários hábitos, né? O hábito é uma palavra que fala de repetição. O hábito é repetição. Mas eu diria a paixão por ler, a paixão por pesquisar. É como se fosse um fogo que aquece aquele que vai pesquisar. Porque se não tiver isso, vai ser um peso muito grande. Eu estou fazendo todo esse aparato para falar da necessidade de estudar, de pesquisar, de ir atrás, de se interessar. Porque isso que vai dar em vocês, vai fazer em vocês um profissional diferente. Sempre querendo saber. Sócrates já dizia, eu só sei que nada sei. Ou seja, como eu só sei que nada sei, eu sempre vou querer saber mais, pesquisar mais. Eu estou falando tudo isso para vocês lerem o artigo que eu mandei, que não é meu, vocês vão ver, que fala sobre odontologia e mídia. Odontologia, assim que é o título do texto. Vocês todos visualizaram? Odontologia e mídia, um dos textos que eu mandei para vocês. Está no e-mail. E esse texto fala sobre uma questão da relação da odontologia com a mídia. Eu achei, assim, muito interessante essa pesquisa. Porque em sociologia aplicada à odontologia não tem muita coisa. Essa é a verdade. Não tem. Então, a gente tem que criar coisas. Mas não criar por criar a erro. Criar uma coisa que sirva. Um dia desses, eu estava vendo uma discussão que eu achei muito interessante, que eu acho que eu ainda vou trazer para cá essa discussão sobre a questão, eu não sei se eu estou usando o termo certo, sobre essa questão de harmonização facial e a discussão científica
e de poder de ciência que tem sobre essa questão. Quem pode quem não pode fazer. É muito curiosa essa discussão. O que é que eu quero que vocês façam? Leiam o texto. Eu quero que todos vocês leiam esse texto, todos e cada um leiam, para que no nosso próximo encontro, eu quero a parte da compreensão escrita, eu vou escrever bem aqui. Eu quero essa atividade, eu vou escrever bem aqui, é para a próxima aula, tá? Próxima aula. Leitura do artigo Odontologia e mídia. Eu quero uma parte escrita, né, de vocês mesmos, que vocês possam escrever a compreensão de vocês. É uma lauda só, não precisa ser muita coisa, tá? Uma lauda. Nem que seja metade de uma lauda, acho que tá bom. Para não ser uma parte escrita, que pode ser uma lauda. E eu quero a troca de ideias. Eu não vou escrever troca de ideias aqui. Vai ter a comunicação na sala, a participação na sala, né? Como é que eu escrevo aqui? A partilha da reflexão, né? Nós vamos fazer o diálogo. O diálogo em grupo. Que é a parte oral. É no meu e-mail. Você já tem, né? Caso não tenha, eu vou escrever aqui. Tá certo? É um texto curto, dá para ir lendo até quinta-feira que vem, tem tempo para ler. A nossa segunda verificação só será o Foucault. Vai ser ótima a verificação. Vai ser só isso. Vai ser tudo relativo a isso. Coisa simples, não tem nada de complicado. Mas eu quero essa atividade aqui para ajudar vocês na avaliação geral, tá bom? Eu quero essa atividade aqui, a leitura desse texto. Uma parte escrita, uma lauda e participar na aula do diálogo, tá bom? Em grupo. Nós vamos, quem puder, claro, a pessoa não poder participar, outra coisa, está doente, não deu, a internet caiu, mas quem puder, venha participar, faça a discussão. Quem quiser e puder, fica ali. Venha aqui ver, venha daqui da sala, ou fique na sua casa. Vocês são livres. Para que a gente possa fazer assim uma coisa interessante. Para que vocês... na próxima, para que vocês participem também, para que eu não fique... Vocês se enjoem de eu estar aqui só falando, esse homem fala, e fala uma coisa. Porque corre o risco, nós somos humanos, nós tendemos a enjoar das coisas. Hoje foi boa a participação. Vocês têm... Até que eu não tenho muito o que me queixar de vocês, não. Vocês estão aqui... Sempre tem os que salvam a paz.
Isso é o mais importante. Bom? Então, alguma pergunta, alguma coisa? A nossa aula vai encerrar por aqui. Alguém tem alguma coisa a dizer? Hein? Alguém tem alguma coisa a dizer? Alguém tem alguma coisa a dizer aí de casa? Aos participantes de casa? Hein? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não? Então, bom almoço para vocês. Até a próxima aula, tá bom? Tchau. Tchau, querida. Tudo de bom. Obrigado por ter vindo, tá? Para deixar mais viva a coisa. Podem vir, que é bom para mim também.